Oi, pessoal. Nesses slides, a gente vai ver a história da educação inclusiva. Sejam bem-vindos. Para nós entendermos o que acontece hoje na educação brasileira e na sociedade brasileira em relação à inclusão, é muito importante que a gente analise os contextos históricos que levaram à formação da sociedade brasileira atual e, consequentemente, das escolas e do sistema educacional brasileiro atual. Uma escola inclusiva, ela tem duas atividades paralelas. Uma que é representar uma sociedade inclusiva e os valores dessa sociedade, e ao mesmo tempo alimentar essa sociedade com membros que dão valor à inclusão. Então, ela vai formar alunos funcionais nessa sociedade, e os alunos comuns que não fazem parte do modelo de inclusão vão respeitar e defender a inclusão social. Então, é um círculo que se autoalimenta. Uma escola, independente do tempo em que ela está inserida, ela vai representar o pensamento e as atitudes do seu povo. Então, nós não conseguiremos uma escola 100% inclusiva enquanto a nossa sociedade não for 100% inclusiva. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode abandonar o modelo de inclusão na escola, porque essa escola vai formar futuras gerações que vão alimentar cada vez mais uma sociedade inclusiva. Nesses contextos históricos que levaram ao que nós vemos hoje como modelo de inclusão, nós podemos dividir em duas fases. A fase pré-científica, em que os deficientes eram tratados de uma maneira desumana e não haviam estudos científicos suficientes sobre as deficiências, então eles não eram tratados adequadamente, nem moralmente falando, nem cientificamente falando. E a fase científica, que é quando se iniciam grandes estudos a respeito do cérebro humano, seu funcionamento, e os pesquisadores começam a se aprofundar mais nas causas, nas origens da deficiência. Nós também temos que entender, nesses próximos slides, que há uma diferença entre educação inclusiva e educação especial. A educação inclusiva é um conceito recente e é um conceito que diz respeito a uma educação para todos, uma escola que vai receber todos os alunos em idade escolar. A educação especial é um conceito mais antigo, ela está presente no Brasil desde pouco depois do descobrimento, ela está presente no mundo ocidental há bastante tempo, e é uma educação especializada nas deficiências. Então, isso a gente vai ver também. Bom, quanto ao tratamento que a humanidade dá às pessoas com deficiência, nós dividimos a história do mundo ocidental em 4 fases. A primeira fase é a fase de extermínio. Na antiguidade grega e romana, qualquer criança que nascesse com alguma anomalia, com alguma deformidade física, ou que se percebesse alguma deficiência mental, ela era exterminada, ela era morta. Porque para os modelos, tanto grego quanto romano, não interessavam pessoas, primeiro, que não pudessem exercer trabalhos, no caso das pessoas com baixa renda, que serviam aos nobres e aos ricos. Essas pessoas precisavam ser funcionais, não havia uma noção de cuidado com o deficiente. Então, essas pessoas precisavam conseguir trabalhar e era trabalho pesado. Então, se elas nasciam nessas famílias, essas crianças eram exterminadas por isso. Se elas nascessem entre os ricos e nobres, primeiro, que era considerado uma vergonha para a família. Segundo, que ela não poderia ser admirada, porque naquela época se admirava um corpo perfeito. Ela não poderia praticar esportes, então ela não teria nenhuma utilidade estética nem funcional para a sociedade. Essa fase durou até a Idade Média. Na Idade Média, o cristianismo começa a dominar a Europa através da Igreja Católica, e a Igreja tinha muita influência nas monarquias e nos feudos. E o conceito cristão é de não matar.
nenhum tipo de ser vivo humano. Então, começa a fase de segregação. As crianças que nascessem com alguma deficiência, algum tipo de estigma, que nascessem diferentes de um modo geral, porque não eram só as deficiências, né? Essa criança ela era abandonada, geralmente, deixada em alguma instituição religiosa, onde ela seria criada de uma maneira segregada, escondida da sociedade. As famílias tinham vergonha dessa criança. Essa criança, às vezes, era considerada fruto do pecado, então ela era muito estigmatizada pela sociedade e não havia nenhum tipo de tratamento de saúde para as deficiências, nem nenhum tipo de educação. Elas simplesmente eram jogadas nessas entidades assistenciais e que viravam um depósito de pessoas. E haviam casos, né, na Idade Média, de crianças, adultos deficientes serem torturados por serem considerados como possuídos pelo demônio. Então, era uma fase ainda muito cheia de superstição em torno da deficiência, eles eram tratados ainda com muita desumanidade. A partir da Revolução Francesa, começa-se a estudar mais as deficiências, começa-se a desvendar alguns mistérios do cérebro, como o fato de que nosso cérebro é dividido em 2 hemisférios e cada um é responsável por funções diferentes no nosso organismo. Começa-se a estudar mais o desenvolvimento cerebral e as funções cerebrais e, consequentemente, começa-se a descobrir mais a respeito das deficiências e as origens dessas deficiências. E, com isso, também consegue-se um tratamento diferente, tratamento mental e físico diferente para os deficientes. Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Diferente para os deficientes. E começa uma fase de integração. Começam a perceber que o deficiente não é uma pessoa inútil, incapacitada. Ela pode desenvolver algumas funções. A integração, então, começa a fase de integração, mas essa integração é um pouco superficial, porque, na verdade, somente os deficientes altamente funcionais é que tinham uma verdadeira integração social. A maioria ainda era confinada a instituições especializadas. Nessa fase, no Brasil, a gente tem, como a gente vai ver depois, 2 tipos de educação. E, por fim, a fase de inclusão, que é a fase atual, em que se considera que todo ser humano tem capacidade de aprendizagem e todo ser humano tem direito a ser inserido na sociedade, a participar dessa sociedade, salvo alguns casos de deficiências muito graves e muito comprometedoras. Hoje se enxerga o deficiente de uma maneira diferente na maioria dos países do mundo ocidental, mas ainda uma fase de adaptação e de transição. Quando a gente entra na fase científica, que é essa fase que começa ali pelo século XIX, onde se desenvolvem estudos a respeito do funcionamento do nosso cérebro e acabam também estudando as deficiências, a gente tem essa fase subdividida em 4 fases, que é a fase de fundação, de transição, de integração e a fase atual.
Na fase de fundação, que vai do período entre 1800 e 1930, ela se caracteriza pelo avanço nos estudos sobre o cérebro humano. Então, como eu já falei no slide anterior, em 1860, o Pierre Broca descobre que os dois hemisférios cerebrais funcionam de formas diferentes, para fins diferentes. E isso alavanca várias pesquisas a respeito do funcionamento do cérebro. Logo após, nós temos uma fase de transição em que, além desses cientistas neurobiológicos, nós temos psicólogos e educadores preocupados em elaborar estratégias de ensino para crianças com problemas de aprendizagem. E isso inclui crianças com deficiência. Aí nós temos a fase de integração, que nós começamos a formar educadores especializados para lidar com as deficiências e começa a se abrir muitas escolas de educação especial. Mas a criança ela ainda é segregada, ela ainda não frequenta o ensino regular e ela ainda não é vista como um indivíduo capaz de integrar totalmente a sociedade. Finalmente, nós temos a fase atual, que se inicia com uma variedade de estudos que separam os quadros das dificuldades escolares em deficiências, distúrbios, transtornos, problemas de aprendizagem. Então, nós temos grupos de dificuldades escolares e os deficientes é um desses grupos que são trabalhados pelas escolas de inclusão. Quando nós falamos de educação inclusiva, o Brasil acompanhou muito a Europa, os Estados Unidos e os países que avançaram nas pesquisas sobre inclusão de deficientes. Sempre participou de vários tratados internacionais, como a gente vai ver em um outro capítulo. Então, a história do Brasil acompanha muito paralelamente a história mundial. O Brasil lidou com o deficiente de maneira segregativa até mais ou menos o século XX. Então, nós tínhamos, já em 1600, no Rio de Janeiro, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, que atualmente é o Instituto Benjamin Constant, e também o Instituto dos Surdos Mudos, que hoje é Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES. Funcionam desde essa época. Mas somente no século XX que o Brasil começa a ter atendimento escolar especializado para crianças deficientes. Em 1942, já tinha no país 40 escolas públicas de ensino regular que atendiam crianças com deficiência, só que eram em salas separadas, eram salas de educação especial. Em 1954, nasce a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, que é uma escola de educação especial que se espalhou por todo o país, dava atendimento educacional especializado para vários tipos de deficiência, ainda dá, né? E em 1963, a Secretaria do Estado da Educação e Cultura instituiu o Serviço de Educação dos Excepcionais. Como vocês podem ver, a nomenclatura era diferente, né? As crianças com necessidades educacionais especiais eram chamadas de excepcionais. Até hoje ainda há uma variedade muito grande de nomes, mas quando a gente fala de educação, a gente fala crianças com NEE, né, necessidades educacionais especiais, porque isso já engloba todos os alunos que são alunos de inclusão. Então, aqui a gente pode ver que o nosso país começa a realmente criar a educação inclusiva, primeiro com a Constituição de 1988, que dizia já que as crianças que pudessem se adaptar, crianças deficientes que pudessem se adaptar tinham que frequentar o ensino regular, e finalmente com a LDB de 1996, que veio a ser criada depois da Declaração de Salamanca, que foi escrita em 1994, a gente vai ver também melhor em um outro capítulo, e ela foi inspirada em muitos artigos nessa declaração e é considerada uma lei educacional inclusiva, porque trouxe o paradigma educacional de uma escola para todas as crianças em idade escolar. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação.
E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!